sou Giovana Farias, do terceiro ano A, e eu vim falar sobre o livro Quarto de Despejo. Eu fiz algumas anotações, senão eu esqueço. Esse livro, ele foi retratado pela Carolina, uma moradora de favela, da favela Canindé. Ela era pobre, ela nasceu em Minas Gerais, mas ela se considerava autodidata. Ela estudou até as primeiras séries do Fundamental Menor, né? Mas ela gostava muito de ler livros. Então, ela acreditava que esse bom senso que ela tinha, da visão que ela passava, e que eu vou falar um pouco, né? Ela acreditava que isso se dava por causa da leitura que ela tinha, porque quando ela tinha tempo, ela gostava sempre de ler. Carolina, ela retratava o dia a dia dela na favela e ela relatava bastante algumas situações que ocorriam dentro da favela, não só com ela, mas com as pessoas que estavam ao redor dela, né? Ela retratava algumas situações que existiam ali. Ela também falava muito sobre a forma como ela lutava para criar os filhos dela sem eles precisarem fazer coisas erradas dentro da favela, porque a gente sabe que dentro da favela existem muitas coisas erradas, né? Então, ela lutava para os filhos dela terem um pão de cada dia de forma honesta, assim como ela era honesta. Então, ela se preocupava muito em retratar sobre a honestidade para eles. É importante lembrar que ela não compactuava com coisas que existem dentro das favelas, que é a prostituição, drogas, esse tipo de coisa. Tá? As anotações que ela fazia vai de 1955 a 1º de janeiro de 1960. Isso começa quando o autor ele vai passar um tempo em Canindé para retratar sobre aquilo. Só que ele escuta Carolina dizendo, brigando, não lembro direito. Ele escuta ela dizendo, falando com uma pessoa, vou colocar no meu livro. Daí ele vai atrás dela e pergunta, que livro? Ela falou, eu tenho um livro, um diário onde eu conto as coisas. Então ele se interessou. Logo que ele se interessou nisso, ele percebeu que não existia ninguém, e eu concordo muito com ele, porque não existia ninguém melhor para contar essa história do que ela. Por que ela? Porque ela viveu, ela passou por tudo aquilo. Então, nem ele, se ele resolvesse passar um mês na favela, ele não ia conseguir passar o que ela passou, porque ela viveu, ela passou por tudo aquilo. Então, nada melhor do que ela para mostrar o que realmente se passa por ali, né? Nos dias, não só nos dias, naqueles dias, mas como nos dias de hoje também. O senhor me entendeu? Como eu já falei, que ela acreditava muito que aquele senso que ela tinha, como posso dizer, aquela formação, digamos, intelectual que ela tinha, se dava ao fato de ela gostar de ler livros, né? Então isso é interessante também ressaltar, porque ela, como eu já disse também, ela gostava, o tempo que ela tinha, ela gostava de ler livros. Ela faz relato no livro dela de uma professora que ela tinha. Essa professora sempre aconselhou ela a ler livros, né? Sempre aconselhou ela. Então, ela diz que nunca esqueceu desse conselho dessa professora. Então, ela tinha em mente sempre isso que essa professora falava pra ela. Essa professora e outra pessoa, que eu não vou lembrar, outro personagem aí que foi bem importante pra ela também. O que me chamou a atenção nessa obra foi o fato de Carolina ter pensado em desistir várias vezes. Ela pensou em desistir várias vezes. Mas
ela não desistiu. Por mais que ela estivesse num lugar, num ambiente que ela tivesse tudo pra desistir, ela não desistiu. Como eu posso dizer, ela não aceitava a situação em que ela vivia. Ela ia atrás, corria, batalhava, entende o que eu tô falando? E como ela cita no livro, né? Que ao invés dela xingar e reclamar a situação que ela vive, ela escreve, porque ela diz que tem pessoas que se estressam e resolvem xingar, reclamar e tal. Ela não, ela vai escrever. Isso é interessante, porque faz a gente refletir que muitas vezes a gente tem tudo e reclama. Eu refleti bastante que às vezes a gente tem tudo, mesmo tendo tudo, ou mesmo tendo o básico, que pra nós é tudo. Não, vou arrumar o que eu falei. Mesmo a gente tendo o básico, que a gente nunca tá satisfeito, pra eles o básico que a gente tem é tudo. Consertei, né? Pois é. Outra coisa também que ela cita no livro dela são as críticas que ela faz aos políticos, que é uma verdade dita, né, por todos eles. Não vou entrar nos políticos, não vou rebaixá-los, porque ela fez questão de fazer isso e de uma forma muito interessante, que todos nós temos consciência que acontece realmente, ela diz que eles só aparecem lá quando é época de política, e isso é verdade, com certeza. Depois eles somem, eles prometem tudo e eles somem. Isso acontece muito, é uma forma de ela fazer crítica, uma forma dura de ela fazer crítica aos políticos, e eu acho muito interessante ela ter colocado isso no livro dela. É muito importante ressaltar essa falta de empatia por parte dos políticos. Deixa eu ver. Tá. Outra coisa que me fez lembrar, que eu anotei aqui, que me fez pensar bastante, foi sobre o nome do livro, que é Quarto de Despejo. Ela cita no livro dela mesmo que a favela é como se fosse um quarto e eles fossem despejados, sabe? Lá como se eles fossem tralhas velhas e tudo mais. Isso me fez pensar bastante. É muito complexo esse assunto, porque ela faz uma análise da situação que ela vive de uma forma muito concreta, de uma forma que faz a gente pensar, sabe? A gente parar e entender que não sei nem explicar pra pessoa, mas eu achei muito interessante isso que ela falou, né? Sobre o nome do livro, a relação que ela faz, né? Quarto de Despejo, que tá. E pra finalizar, esse livro me fez parar pra pensar, como já falei que eu parei pra pensar várias vezes nesse livro, porque ele é muito interessante. Por quê? Porque faz a gente entender que a vida é muito injusta, né? Eu acho que a vida é injusta porque não temos direitos iguais, e isso é triste, porque a forma como ela lida com tudo isso é muito interessante. Ela não se revolta, ela não se limita, pelo contrário, ela busca, ela batalha. Isso faz a gente achar ela admirável, porque assim como ela, tem várias mulheres que lutam, acredito eu, né? Não sei, porque eu não sei a realidade de uma favela, eu não tô ali, eu não sei, mas eu tenho um pouco de informação. Enfim, acredito eu que na favela existem muitas mulheres igual ela, e essas mulheres lutam, buscam, mas muitas das vezes elas desistem, né? Elas não estão dispostas a correr atrás. Algumas, não todas, não estou generalizando, claro, mas algumas desistem. A forma como ela buscou, lutou e foi atrás do que ela queria, isso é admirável.
É muito triste saber que no Brasil a gente ainda tem um número alto de pessoas que passam fome, né? E ela retrata isso no livro. Ela puxa bastante a tese da fome, né? De passar fome. E é muito triste saber que no Brasil ainda existem muitas pessoas passando fome, que esse número é muito grande, não só aqui, como na África e tudo mais. É isso, professor. Saudades.